Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um react, um comentário a respeito dos comentários que fazem aqui nos vídeos que posto no YouTube. Geralmente há muito xingamento, existe muito ódio destilado, isso é muito bom, é muito interessante, mas tem alguns comentários que são piores do que xingamentos, são comentários que vêm com kkk. Os comentários que tem kkk são os mais imbecis possíveis, geralmente. Nós temos que eu fiz um vídeo aí sobre a Rússia, e eu começo o vídeo dizendo que a Rússia é cercada por inimigos e tal, atacada na região da Crimeia, enfim, né? Vieram muitos comentários, os mais variados possíveis, e um deles vale muito a pena darmos uma olhada, porque é um comentário que propõe um debate, de certa maneira, né? E eu acho que vale a pena nós observarmos o que o cara falou, né? Então a primeira questão, né, que nós nos questionamos é: a Rússia tem inimigos ou tudo é fantasia, né? É uma pergunta importante. Ele reverteu a situação. Segundo ele, não é a Rússia que tem inimigos, não é? Mas sim é a Rússia a própria inimiga, né? Então, diante desse cenário, acho que vale a pena nós darmos uma olhada no que foi dito, né? Então, o vídeo a qual me refiro é esse aí, Rússia sob ataque, não é? Que é quando nós tivemos dois ataques dentro do território russo. Um deles na região de Sevastopol, onde nós temos ali na porção sudoeste da Crimeia, né, nós comentamos aqui, que é o porto, enfim, e o outro foi dentro do Daguestão. Daguestão é uma província, no caso um Oblast, no sul russo, na região do Cáucaso, que também é muito conflituosa. Na década de 90 nós tivemos duas guerras na região, não foi no Daguestão, claro, foi na região da Chechênia, tal, né? Tem inclusive aula aqui no canal tratando sobre isso. Aliás, se você quer entender de maneira muito mais aprofundada a geopolítica e compreender a formação da história russa a partir da Revolução de 1917, a formação da União Soviética, a sua desintegração, a Guerra Fria, enfim, dê uma olhada no nosso curso, na comunidade mais ainda do que o curso, não é? Com a sala de guerra e também o território geopolítico. Análise semanal de tudo que ocorre na geopolítica, o principal assunto daquela semana e também, claro, os conteúdos diários no território geopolítico e os debates que os alunos fazem também. Venha fazer parte conosco da comunidade geopolítica para entender o mundo. Então vejam só, eu fiz o comentário, começo dizendo que a Rússia é cercada por inimigos, aí o Verdade, não é? 6370, aí o nome do nick, disse o seguinte, não é? Cercada por inimigos, né? Então já fez uma pergunta. A questão é: a Rússia é cercada por inimigos ou não, né? Na minha interpretação certo? Nós temos diversos países na fronteira russa que são inimigos e vice-versa, tudo bem? Se nós temos que, vamos pensar aqui, a Finlândia é atacada pela Rússia, né? É razoável nós dizermos que inimigo da Finlândia ataca, não é? Que no caso seria a Rússia. Se eles não são inimigos exatamente, eles são no mínimo rivais, né? Haja vista a Segunda Guerra Mundial, a Guerra de 1940-41 da Rússia na região da Finlândia, enfim, né? Só para dar um exemplo aqui das tensões que existem entre Rússia e países vizinhos, certo? Bom, e aí ele vem com uma conversa, conforme a gente menciona aqui. O inimigo é a própria Rússia, não é? Que invadiu um país soberano e anexou a Crimeia e tal. Ele está se referindo aí à guerra de 2014. Então nós temos em 2014 uma guerra na Europa, certo? Uma Europa tensa, possibilitando, portanto, um agravamento de conflitos, conforme nós sabemos, né? Então a guerra na Crimeia desencadeia, em boa medida, a guerra no Donbass, na região do extremo leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia. De 2014 a 2022 nós temos uma Europa em conflito, não é? Uma guerra bastante significativa envolvendo russos e ucranianos na região do Donbass, nas províncias mais conhecidas, não é? Luhansk e Donetsk, certo? E em 2022 a guerra entre Rússia e Ucrânia, não é? Que a Rússia nem chama de guerra, chama de operação especial, mas, ou seja, né? Desde 2014 nós temos conflitos na Europa de maneira muito intensa, certo? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque isso é importante conforme os próximos comentários aqui. E aí ele falou assim, não, porque a Rússia invadiu a Crimeia, tal, enfim, e a Rússia que está cercada, me poupe, né? Vamos ver, eu falei, cara, pega um mapa, né, e veja os territórios vizinhos da Rússia e aponte os amigos e os inimigos, enfim. Belarus, inquestionavelmente, é um país aliado da Rússia, não é? O Cazaquistão também. Inquestionavelmente o Cazaquistão, fronteira na Rússia, não é? Aí já não é Europa, é Ásia, tudo bem, mas seria a fronteira da Rússia e tal. E Belarus são dois países muito próximos de Moscou, são países profundamente aliados, certo? Inclusive,
nestes dois países houve protestos recentes aí, 2020, 21, 22, enfim, e nestes países os protestos foram, de certa maneira, tratados pelo governo como uma tentativa de desestabilizar governos aliados da Rússia. Então, inquestionavelmente, no limite russo da sua fronteira existem países que são aliados, né? Muito aliados inclusive, né? Por sua vez, existem também inimigos da Rússia, né? Rivais importantes, né? Talvez após isso, enfim, eu falo, você conseguirá entender o que eu quero dizer com isso, enfim, né? Bom, pelo menos no comentário dele não houve kkk, né? Porque existem amebas que fazem comentários kkk diante de certos temas, né? Porque o kkk não é uma expressão de uma risada, é simplesmente um argumento, né, de hiena, porque a pessoa não tem o que apontar e aí ela, né, simplesmente faz um kkk, né? Um exemplo, certa vez eu dando aula em cursinhos e tal, e aí os professores todos comunistas, aquela coisa, eu estava falando do Gulag, né? Então, porque a prisão que houve de reeducação do indivíduo no âmbito da União Soviética e tal, aí o professor falou assim, kkkk, né? O argumento foi uma risadinha de Kenga, né? Foi isso que aconteceu. Mas vamos aqui, esse moço aí pelo menos não teve um kkk, né? E aí, quando eu falo do mapa, ele, né, volta com o assunto, né? Desde quando os vizinhos são inimigos, né? Então, para responder a pergunta, eu acho que vale a pena nós olharmos no mapa aqui, ó, a fronteira da Rússia com a Europa, certo? Nós temos então o território russo, na sua porção europeia, que tem sim inimigos. A Estônia, a Letônia e a Lituânia têm se portado de maneira bastante firme, no sentido de apoio necessário a dar para a Ucrânia no âmbito da guerra, né? E mais do que isso, em 2008 nós tivemos uma guerra entre Rússia e Geórgia, tudo bem? Então, pera lá, a guerra entre Rússia e Geórgia é por diversos motivos, um deles, não é apontados ali, não, a Rússia precisa ter acesso ao porto de água quente, por isso, portanto, a sua incursão militar, não somente na Ucrânia em 2014, enfim, mas também na região da Geórgia em 2008, enfim. Fato é que nós temos conflitos na Europa, certo? Que certamente podem desestabilizar muito todo o cenário político e internacional em decorrência de uma Europa em conflitos, em tensões, enfim. Tudo bem? E a Geórgia não é amigo, não é, da Rússia hoje em dia. A Geórgia é um país que, inclusive, é candidato oficial para fazer parte da União Europeia. E o projeto de política, econômico, em boa medida, da União Europeia e também de justiça, tanto é que para que o país entre dentro da União Europeia e faça parte, ele tem que cumprir lá os critérios de Copenhague, não é? Que diz respeito a 3 elementos. Para fazer parte da União Europeia, o país tem que adotar, né? Vejam só, as leis da União Europeia, então o sistema jurídico do país tem que ser igual ao da União Europeia, né? Além disso, né, o país tem que submeter, certo, não só a sua justiça, mas também a sua economia ao mesmo modelo que existe na União Europeia, né? Então são os critérios de Copenhague. E certamente um modelo de política, de organização societária que existe na União Europeia é diferente da Rússia, né? Tudo bem? Então são modelos bem distintos. A democracia liberal, por exemplo, né, que existe na Europa, diferentemente do que existe na Rússia. Perfeito? A liberdade econômica, tudo bom? Então é bem distinto. E claro, nós temos uma Geórgia que não é amiga da Rússia. Perfeito? Ainda que a Rússia seja um território que exerceu grande influência na região da Geórgia, uma vez que fez parte, inclusive, a Geórgia da União Soviética, enfim. Tudo bom? Então, sei lá, a Rússia tem inimigos nos seus limites, ou os países limites da Rússia têm na Rússia um rival, um inimigo. E aí, né? Enfim, então, observando aí, além da Estônia, Letônia e Lituânia, que são países que firmemente têm discutido o contrário, não é? A Rússia, a partir de 2014, em especial a partir de 2022, nós temos a Polônia, tudo bem? Que é um ex-país que pertenceu à Cortina de Ferro, certo? No caso, Estônia, Letônia, Lituânia e Geórgia são países que pertenceram à União Soviética, não é? A Polônia não, a Polônia fazia parte da Cortina de Ferro, porque a Rússia exercia, no caso a União Soviética, no caso, né? Exercia uma grande influência no território polonês, enfim, certo? Então, que mais que ele falou ali, voltando, né? Os países da OTAN, sim. Então, tá,
A OTAN é uma aliança militar criada na década de 40, não é, em 49, com o objetivo de defesa mútua, enfim, né? E justamente porque a União Soviética é um rival da OTAN, né? No âmbito militar, no contexto da Guerra Fria, né? Mais que rivais, são inimigos, certo? Militarmente, certo? E aí, segundo o moço, são os países da OTAN que são os inimigos, né? Ou aliás, é a Rússia que é inimigo dos países da OTAN, essa é a ideia, né? Só que tudo bem, então a Rússia é inimiga da OTAN, legal, não discordo disso, né? Com razão, segundo alguns vão dizer, certo? Mas ao mesmo tempo, o que acontece, né? Se os países da OTAN, no caso ali, segundo os países da OTAN, sim, né? Que tem um rival, que tem um inimigo que é a Rússia, né? O contrário não existe, né? O contrário também não é verdadeiro, né? E mais, se a Rússia é inimiga da OTAN, a Rússia era amiga de territórios como a Estônia, a Letônia, a Lituânia, em boa medida, a Polônia, certo? Toda a questão do fim da Segunda Guerra Mundial e o modo como houve a vitória soviética no leste europeu, e esses países viraram satélites ou passaram a fazer parte da União Soviética, enfim, né? E o que acontece? Esses países hoje deixam de ser aliados da Rússia para serem rivais, para serem inimigos. Então eles não são inimigos da União Soviética, né? No caso da Rússia, enfim, certo? Então, de qualquer maneira, fica aí o jogo de interpretações. Nós temos que, dependendo da interpretação que nós vamos ter, a gente vai dizer que a Rússia é o inimigo ou que a OTAN é o inimigo. Fato é que existe rivalidade muito forte entre, não é, os países da OTAN e os países no caso, aliados da Rússia e a própria Rússia, enfim. Certo? E ele diz ainda, ó, conheço o mapa da Europa e ele estava muito bem obrigado depois do fim da cortina de ferro. Aqui não é possível, né, gente? Porque não é verdade, né? Por mais que nós tenhamos uma era de prosperidade e de paz após a década de 40 ali, com o final da Segunda Guerra Mundial, é um absurdo pensarmos que o mundo ficou em paz e cor-de-rosa. Não é verdade. Nós temos que, simplesmente, há duas guerras notáveis na Europa no pós, né, fim da União Soviética, tudo bem? As guerras envolvendo a questão do separatismo da Iugoslávia, a guerra da Bósnia na década de 90, não é? E a guerra da Sérvia de 99, tudo bom? Entre 92 e 95 nós temos a guerra da Bósnia, no processo de desintegração da Iugoslávia, que não era um país sob a influência direta de Moscou, embora fosse um país, no caso a ex-Iugoslávia, de perspectiva socialista, não é? Do chamado socialismo real, aquela coisa detestável, enfim. Então, nós temos o seguinte, há um conflito muito marcante na Europa na década de 90, dois no caso, não é? Depois a ONU, né? E no caso a interferência da OTAN, inclusive na Sérvia, tudo bom? Nós temos a guerra da Sérvia em 99, por conta das questões separatistas envolvendo a região de Kosovo, né? Então, pera lá, como assim a Europa estava, né, em paz e como se fosse um desenho dos ursinhos carinhosos? Isso não é verdade, né? Tudo bem? Então, estes os comentários e claro, né, eu acho que vale a pena nós olharmos o mapa, o mundo no mapa ainda, sempre aqui a nossa abordagem, onde você observa o que ocorre no mundo a partir da cartografia. Nós temos aí a ampliação da OTAN, né? Então a Estônia, a Letônia e a Lituânia são países que entram para a OTAN no ano de 2004, né? E todos esses países na cor em azul, que é o caso, veja só, a Turquia. A Turquia é um país que pertence à OTAN desde a década de 50, desde 52. E a Turquia partilha junto com a Rússia um limite com o Mar Negro. Então nós temos aqui o Mar Negro, ok? A Ucrânia e a Crimeia aqui, todos os territórios têm um acesso ao Mar Negro, aqui a Geórgia, perfeito? E o Mar Negro é uma zona de disputa importante para o fluxo de mercadorias, de, né, transportes de bens agrícolas, enfim, certo? E aí nós temos que a Turquia, que pertence à OTAN desde a década de 50, esse país é amigo da Rússia, desgraçado? Não, nós temos que a Turquia tem projeto geopolítico distinto da Rússia, e mesmo até, dependendo do contexto histórico, diferentemente da OTAN, né? Ainda que seja parte da OTAN e tenha buscado integrar-se à União Europeia, embora não obteve sucesso nesse sentido, né? Então você tem aqui um rival importante da Rússia na região da Turquia, né? Conforme nós podemos observar. Então você vê lá Estônia, Letônia, Lituânia, a Polônia, a fronteira com Bielorrússia, né? Com Belarus, certo? A Romênia, a Bulgária, todos os países pertencem à OTAN, né? E aí você não tem uma Rússia cercada por inimigos, certo? E aí tá.
Finlândia e Suécia, países que entram para a OTAN em 2022-23, né? Nesse processo aí recente de adesão à OTAN, 2 países na região agora, sob a influência da OTAN / Estados Unidos, em boa medida, né? E o detalhe, a Finlândia tem mais de 1.000 quilômetros de fronteira com a Rússia, certo? Conforme nós podemos observar. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, não é? Aqui o mapa mostrando as datas de adesão à OTAN, né? E eu vou pedir a você que divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica, certo? E convido você, claro, a fazer parte da comunidade geopolítica para entender tudo que ocorre no cenário da política internacional a partir de leituras históricas, geográficas, econômicas e ter uma dimensão muito mais aprofundada de todos os assuntos da política internacional, da geopolítica, enfim, do poder que move o tabuleiro da geopolítica global. Mas é isso, bons estudos e conforme sempre digo, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.